Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença nessa nossa mesa, o jornalismo e a defesa da democracia. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Na ponta direita, Juca Kfouri. Juca Kfouri é formado em Ciências Sociais pela USP, foi diretor das revistas Placar e Playboy, comentarista esportivo do SBT e da TV Globo. Também participou e apresentou programas na Rede Cultura, na Rede TV, na CNT e na Rádio CBN. Ele é colunista da Folha de São Paulo e, desde janeiro de 2018, apresenta também o programa Entrevistas na TVT. Aqui do meu lado, Patrícia Campos Melo, é repórter especial e colunista da Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. Foi vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa do CPJ, do Prêmio Especial Vladimir Herzog, do Prêmio Internacional de Jornalismo do Rei da Espanha, Prêmio de Jornalismo Humanitário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela é formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova York. Cobriu guerras, a crise dos refugiados, a epidemia de ebola em Serra Leoa. Patrícia fez de tudo. Foi correspondente do Estadão em Washington e da Gazeta Mercantil na Alemanha. Foi ela também que fez essa premiada reportagem sobre o uso de redes sociais no WhatsApp para disseminação de desinformação na eleição passada, na qual ela mostrava que grupos bolsonaristas pagaram disparos de mensagens com fake news no WhatsApp para influenciar o resultado da eleição. A Patrícia foi processada pelo Bolsonaro, que perdeu a causa. E, no centro, a super também mega versátil Marina Amaral, jornalista com passagens pelas redações da Folha de São Paulo, Revista Globo Rural, TV Record e TV Cultura. Ela ajudou a fundar a revista Caros Amigos, onde ganhou o prêmio Vladimir Herzog pelo conjunto de reportagens publicadas na revista. Entre 2008 e 2009, ela coordenou uma equipe de 13 jornalistas em levantamento inédito sobre direitos humanos no Brasil. Desde 2011, ela é diretora e cofundadora da Agência Pública, organização que já recebeu mais de 30 prêmios de jornalismo. Então, vamos começar. No último ano e meio, talvez a gente nunca tenha visto o jornalismo e o país e a cabeça das pessoas e os grupos de WhatsApp tão descontrolados e fora do que a gente imaginava que seria o normal até então. Eu queria perguntar para vocês, como jornalistas, o que vocês aprenderam e aprendem ainda sobre esses 10 meses de governo Bolsonaro? Olha aqui, eu quando saí de casa, falei para minha mulher que eu vinha aqui participar dessa mesa, e falei com quem eu ia participar da mesa. Ela olhou para mim e falou assim: ainda bem que o matriarcado está voltando. Portanto, eu não vou ser o primeiro a responder em hipótese alguma. Vai, Marina. Então, eu vou botar a ordem aqui como mediadora. Vai, Marina, você. Bom, boa noite a todos. Espero que esteja funcionando o microfone. Então, eu acho que eu fiquei pensando no que nessa pergunta todos esses meses, mesmo antes da Daniela fazer, porque eu acho que está todo mundo que cobre governos, que tem experiência em jornalismo, vivendo uma situação muito diferente nesse momento, que é a situação de ter um governo de extrema-direita, e que eu acho que é importante a gente dizer isso claramente, porque, na minha visão, isso muda muito o modo de cobrir o governo. Não é que nem você tentar ser imparcial e discutir a economia, determinado governante quer uma economia mais neoliberal, outro quer uma economia mais distributivista. Aí não, aí você está lidando com um governo que ele atenta contra os valores básicos da democracia, dos direitos humanos. Então, o que a gente pensou desde que o Bolsonaro foi eleito, já na campanha, é que é um jornalismo de guerrilha que tem que ser feito mesmo. É um jornalismo de investigação constante, é um jornalismo em que você unir forças é muito bom. Por exemplo, a gente tem essa história toda que aconteceu da Vaza Jato com o Intercept, que a Folha participa,
que a agência pública participa. A gente está vendo cada vez mais colegas fazendo matérias conjuntas de diversos veículos. O próprio funcionamento da Pública, que é uma agência que é republicada, o material da gente é republicado, não sei se as pessoas conhecem como funciona, mas é como se fosse uma agência, uma Reuters, uma agência qualquer de jornalismo, mas esse material ele é republicado gratuitamente pelo modelo da Pública. Então, a gente vê que qual é o impacto de uma reportagem, por exemplo, sobre resistência indígena, publicada num veículo como a Pública, quando vai para uma revista como a Exame, é outro. Né? Então, todo o esforço da gente foi no sentido de, agora nós vamos ter que investigar mais do que nunca, vamos ter que procurar todas as parcerias possíveis para disseminar esse material, porque tem muita gente correndo risco de verdade. Tem os próprios jornalistas, né, que eu acho que depois o pessoal pode falar mais até do que eu, que os jornalistas são perseguidos de duas maneiras, a meu ver. Tem um desrespeito do próprio presidente e tem o modo que ele atiça as pessoas, né, os seguidores dele, quando ele diz determinado jornalista é ruim, determinado jornalista não merece crédito, e todo mundo cai em cima, e fazem aquela guerrilha virtual, que é uma coisa muito pesada. Então, e tem também as fake news, que é como esse governo vem desde a campanha, um governo que inventa mentiras, e você fica ali naquela situação de ter que desmentir, né, o que é dito. Então, a ideia que a gente tem é que nós temos que investigar cada vez mais, nós temos que nos aliar cada vez mais com outros jornalistas, com outros veículos, procurar fazer o melhor trabalho possível, e também temos que nos proteger. Isso eu acho que é uma coisa importante, acho que é importante para todo mundo. Não sei se vocês todos perceberam essas duas portarias recentes, né, que o governo baixou, que são portarias que unem os dados das pessoas, que coloca todo mundo numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Um governo que a gente não sabe ainda para que lado vai, ele parece estar indo cada vez mais numa direção autoritária, então é uma coisa muito preocupante. Então, eu acho que nós, jornalistas, já somos obrigados a tomar uma cautela maior, mas acho que todos devem tomar. Então, por exemplo, a gente chamou o pessoal da Escola de Dados, o Adriano Belisário, que trabalha com segurança digital, para pegar tudo que todo mundo usa de rede, e-mail, e ele está identificando vazamentos direto. A fragilidade da gente é muito maior do que a gente pensa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um momento que a gente tem que ser mais jornalista do que nunca, investigar o máximo possível. Ao mesmo tempo, tem que saber que você não está cobrindo um governo qualquer, senão um governo... Não existe essa normalidade, né? Eu acho que a gente nem deve encarar como normal um governo de extrema-direita, como a gente não encararia com normalidade um governo de extrema-esquerda. Eu acho que é um caminho que foi se construindo, mas que não foi exatamente um caminho que todo mundo escolheu, e que tem mesmo, quando você vê um presidente fazer apologia à tortura, né? Não é discutir, deveria ter tido ditadura, não deveria ter tido ditadura, que já é uma discussão pesada, mas escolher figuras de torturadores, né? Ele dizia já na campanha, vamos metralhar os petralhas, e todo mundo levava como uma coisa, os excessos de Jair Bolsonaro, metralhar a Rocinha, e agora a gente vê o Rio de Janeiro com um recorde de mortes por policiais, e é uma construção dessa mentalidade. É uma coisa que está toda ligada, porque é a ideia de que algumas pessoas têm direitos e outras pessoas não têm direitos. E é isso... É dessa maneira que esse governo está se construindo. Então, eu acho que é isso, que é um momento... Tinha aquela história, né, na campanha do ninguém solta a mão de ninguém, que é uma ideia um pouco utópica, um pouco ingênua, mas eu acho que tem uma ideia que pode se fortalecer muito dentro da imprensa, dos veículos trabalharem juntos, dos colegas apoiarem os colegas, quando um colega está sendo perseguido, e todo mundo ir junto. Acho que a Abrage tem feito um trabalho interessante com isso também. E saber que a gente está vivendo um governo
perigoso para a democracia, um governo que estabeleceu a censura, que a gente já viu censura em meios culturais, professores censurados, espetáculos censurados. Quer dizer, não está muito longe, eu acho que não é descabido pensar na possibilidade de censurar a imprensa. Por enquanto, isso é uma tentativa que é feita por meio do assédio e da intimidação, mas a gente não sabe exatamente por que caminho isso vai, se não houver uma população que quer a democracia, que defende essa democracia, e isso inclui defender a imprensa. A imprensa erra, acho que a gente tem muita autocrítica para fazer, mas eu acho que ela é um instrumento absolutamente necessário para ter qualquer debate democrático qualificado. Não tem como você debater sem ter informação de qualidade. E eu acho que a imprensa é que traz essa informação de qualidade. Juca, está autorizado a falar agora. Agora sim, agora sim. Primeiro, boa noite. Segundo, eu quero fazer aqui, rapidamente, uma manifestação em relação a cada uma das minhas companheiras de debate, falar da minha admiração, não apenas pela repórter Daniela Pinheiro, que coordena esse debate, mas a admiração pela cidadã e pela profissional que revelou-se de uma extrema dignidade no episódio que a afastou da direção de redação da revista Época. A Daniela foi absolutamente exemplar para todos nós, jornalistas, ao tomar a atitude que tomou, raríssima atitude em nosso meio e raríssima atitude em qualquer meio profissional. Abdicar de um belíssimo emprego, de um belíssimo salário, por manter uma posição em defesa de uma reportagem que não havia por que ser tratada como foi. Então, queria fazer esse registro, dizer isto publicamente. Falar da Patrícia me causa assim, um certo constrangimento, porque é a comprovação de como a gente envelhece. Porque eu fui parceiro, e sou parceiro do pai dela, tá certo? Em diversas coberturas de Copa do Mundo, e aí vejo a Patrícia brilhando como ela brilha e mostrando uma coisa que é essencial na profissão da gente, que não há nada como a informação bem colhida. A boa informação, ela pode demorar para vingar, para florescer. Ela pode deixar na cabeça das pessoas que queiram ver malícia algumas interrogações por algum tempo. Mas sempre chega o dia em que alguém vem de onde você menos espera e diz: tudo que ela publicou é verdade. Tivemos isto depois de tantas ameaças, de tantos processos, de tanta chateação, tivemos isso da boca de ninguém menos do que um executivo do WhatsApp. Houve manipulação nas eleições de 2018. E a Patrícia já tinha mostrado. E a Marina eu vi crescer. Porque eu fui, se você não se esquece, se está lembrada, lembra disso agora. Eu fui a primeira capa do Caros Amigos. Claro que eu lembro. É? Eu não vou lembrar. Julga que fure e chuta o balde. Então, ela era uma menininha, né? E a Caros Amigos tinha um lema fantástico, né? A primeira à esquerda, né? Não era isso? Bom, respondendo à pergunta da Daniela. Daniela, eu te diria o seguinte: nesses 10 meses de governo Bolsonaro, eu me permiti fazer uma reflexão sobre as ameaças à liberdade de imprensa dos 4 governos anteriores a Jair Bolsonaro. Eu me lembrei claramente de um episódio triste e lamentável, que foi quando o ex-presidente Lula
ficou bravo com uma matéria do New York Times, do Larry Rutter, e ameaçou expulsá-lo do país. Foi um choque, que não tinha nada a ver com Lula, com o jeito de ser do Lula, com a personalidade do Lula. O Larry Rutter o chamou de bêbado e ele ficou indignado e falou em expulsá-lo. Bastaram 10 minutos de conversa do Ricardo Couto, que era o homem de comunicação do governo, com ele, para que ele abandonasse completamente a ideia e nunca mais tocasse no assunto. Ah, mas aquilo revelava o ovo da serpente. O que os governos do PT farão com a nossa imprensa, com a liberdade de imprensa no Brasil? Tentou-se discutir uma lei de mídia, que infelizmente não foi adiante. Porque a lei de mídia, ela não tem rigorosamente nada a ver com censura à imprensa. Quero deixar bem claro, governos não têm que fiscalizar a imprensa. A imprensa é que fiscaliza governos. Mas a lei de mídia pensada é do controle social da mídia. É a lei que na Grã-Bretanha, por exemplo, permitiu que se fechasse um jornal do Sr. Murdoch, porque ele grampeava telefones de celebridades. Você não precisa ter um repórter. Você imagina, eu gravo 5 atores da Globo, mais 3 políticos, mais 2 ídolos do futebol, eu faço um jornal por dia. Só com que eles conversam com a mãe, com o pai, com a namorada, óbvio. O Fernando Haddad me deu uma entrevista na TVT em que ele contou esse episódio. Que ele foi ao João Roberto Marinho e disse ao João Roberto, escolha 3 opções de leis de mídia. Da Grã-Bretanha, de Portugal ou a dos Estados Unidos. Veja bem, eu não estou te propondo a lei de imprensa da Venezuela, nem de Cuba, nem da Coreia do Norte. Mas de Portugal, da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. E o João Roberto olhou para ele e falou assim, Haddad, isso aqui no Brasil não dá certo. Há uma recusa em discutir, há uma cortina de fumaça em torno de que isso é censura, não se fala mais disso, e vem o senhor Bolsonaro, que garantiu que com ele não haveria lei de mídia em hipótese alguma. E vem uma coisa muito pior. Vem a asfixia da imprensa pelo poder econômico. Vem até por medidas que cabe discutir. Faz sentido ainda haver uma obrigação de que os jornais impressos sejam os que publicam balanços? Quando você tem hoje o mundo digital aí, e você pode fazer isso, cabe discutir. Mas o que ele está fazendo não é tomar uma medida que cabe discutir e que é contemporânea. Ele está fazendo aquilo que ele diz que está fazendo, estrangulando a imprensa, deliberadamente. Aprendeu com o Trump, macaqueia o Trump, e faz com que, como disse a Marina, jornalistas sejam pressionados desde a ameaça física até este tipo de medida. A Patrícia teve a justiça de ser absolvida no processo que ele moveu. Eu não, eu estou perdendo um processo para ele. Eu estou perdendo um processo para ele, está em Brasília. Perdi em primeira e segunda instância. Que processo? Eu não sei se vocês acompanham o futebol, imagino que nem todos, mas houve uma situação no ano retrasado em que 2 torcedores do Internacional de Porto Alegre, no metrô do Rio, sofreram uma coação por parte de torcedores do Fluminense. O Inter tinha perdido o Fluminense no Maracanã, eles estavam voltando para o hotel deles e foram cercados por esses torcedores do Fluminense e alguém gravou a cena. E eram 2 senhores que, evidentemente, se acovardaram perante aqueles cafajestes e tentaram, de todas as maneiras, sair daquela situação e foram simpáticos, mas os
os cafajestes não abriam mão de pressioná-los, de obrigar que tirasse a camisa, de tal. E eu fui para um programa de televisão na ESPN e essa cena foi mostrada na abertura do programa. E veio para mim, para que eu comentasse. E eu olhei e disse, olha, eu estou me sentindo como eu me senti quando me vi diante de um torturador no doicode. Isso que eles fizeram com esses dois senhores é tortura. Isso é mais que bullying, isso é tortura, isso é um absurdo. Há que identificar quem fez isso, há que expulsar, há que prender, há que fazer o diabo a quatro. E disse, num rompante, eu tenho certeza que esses caras que fizeram isso são eleitores do Bolsonaro. Eu mantenho essa certeza. Ele fez uma live dizendo que eu tinha que tomar uns tabefes e me processou. Acreditem vocês ou não, em primeira instância, num julgamento quase sumário, porque foi rapidíssimo, eu fui condenado a pagar R$130 mil para ele. Eu e a ESPN. Recorremos, em segunda instância, o tribunal baixou para 30 mil, mas como ele me ameaçou bater em mim, disse que ia dar uns petelecos, a advogada que me defendeu lá no Rio de Janeiro também entrou com uma ação contra ele. Em primeira instância, ele foi condenado a pagar R$6.500 e, em segunda instância, foi mantido. Ele apenas não faz propaganda dessa vitória, porque tem essa vitória, tem essa pequena derrota. Na verdade, hoje eu devo R$24 mil para ele. A ESPN quis aceitar, achando que valia a pena, porque, enfim, era uma redução substancial da primeira instância para a segunda. E eu disse, em hipótese alguma, esta questão é moral, não é financeira. Nós vamos a Brasília, porque eu faço questão de ser absolvido. Não vou perder um processo para esse cidadão. Mas eu estou contando um caso apenas pessoal, porque, enfim, aconteceu comigo. Mas esse é o clima que está estabelecido, do qual não se tem notícia, quero voltar a este ponto, durante os governos do Lula e da Dilma. Vocês não encontrarão um jornalista, por mais crítico que tenha sido dos governos do Lula e da Dilma, que tenha passado por isso. Então vejam, e aí é a grande ironia, mas que a gente conhece os motivos dela, de como este cidadão, se é que é um cidadão, pode ter sido apoiado como foi, né, pela elite brasileira. Que agora começa a se dar conta de em que buraco se meteu e que não faz ideia de como sair. Agora, tem uma coisa para encerrar essa minha primeira participação, que eu também acho que é importante deixar claro. E, felizmente, tenho centenas de testemunhas de ter dito isso na entrega do prêmio Vladimir Herzog ano passado. Aliás, agora, dia 24, vai haver outra entrega do prêmio Vladimir Herzog no Tuca Arena, e, além do Glenn Greenwald, receberá também o prêmio especial do ano, a Patrícia. Na entrega do prêmio do ano passado, 3 ou 4 dias antes do segundo turno, eu disse que vivíamos um momento delicado, sombrio, e que eu acreditava piamente em Jair Bolsonaro. Que eu tinha absoluta convicção de que ele faria tudo aquilo que ele estava prometendo fazer. E que, portanto, eu não tinha nenhuma vergonha em dizer, na frente daquele público, que eu votaria no Amoedo, fosse o Amoedo o adversário do Jair Bolsonaro. Isso, para quem tem a minha história,
não é exatamente uma declaração fácil de ser feita. Claro que, para minha tranquilidade, o adversário não era o Amoedo, era o Haddad. Mas eu reitero, eu não estou surpreso com o que está acontecendo. Eu tinha absoluta convicção de que aconteceria o que está acontecendo. Agora, estou com a Marina e gosto da ideia também, embora seja aparentemente uma ideia ingênua, mas até escrevi um artigo para este livro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho, por incrível que pareça, eu estou vendo ali a brilhante figura de José Genuíno, a quem cumprimento efusivamente. Para quem é da nossa geração, parece mentira que a gente esteja vivendo isso de novo. E eu estava dizendo estava dizendo ontem para a Dani. A diferença é a seguinte: quando eu tinha 20 anos, eu morria de medo de ser preso. Acabei sendo. Morria de medo. Morria de medo porque tinha 20 anos, morria de medo porque nego torturava, matava e desaparecia, e morria de medo também porque eu sabia que eu estava fazendo uma coisa, embora legítima, que era combater a ditadura em grupo clandestino, era ilegal. Não havia dúvida que eu estava cometendo uma ilegalidade. Que se eu fosse preso, eu não teria como dizer que não estava cometendo uma ilegalidade. Hoje, quase aos 70 anos, avô de 2 netas, eu não tenho nenhum medo dessa gente. Não descarto a hipótese de vir a ser preso pelo exercício da minha profissão, mas sem nenhum medo desta gente, porque a superioridade moral é tamanha que eles façam o que fizerem, eu rirei na cara deles. Patrícia. Bom, é difícil falar depois do Juca, né? Queria começar agradecendo, e é uma honra dividir essa conversa com os colegas tão incríveis, e obrigada pela generosidade, Juca. Eu queria falar um pouco sobre esses 10 meses. Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente tinha uma ideia abstrata de como seria ter um presidente populista de direita, um autocrata, desse aí o nome que se quiser. E era uma coisa abstrata. E eu diria que, nesses 10 meses de governo, a gente percebeu cada vez mais que existe um manual básico do autocrata. Eu diria que nem é só de direita, tá? Isso também é usado pela esquerda, de como lidar com a imprensa. E tem alguns passos básicos que todos fazem e que são iguais, tem algumas adaptações. Mas a gente pode falar. Você tem 3 coisas que são muito características e que todos fazem. Primeiro é você demonizar e tentar tirar a credibilidade da imprensa. Segundo é você adotar legislação que enfraqueça financeiramente a imprensa crítica independente. E terceiro é um aparelhamento do judiciário e uma judicialização do jornalismo. Queria falar de cada um deles e como é que está sendo aqui, como é que também está sendo em outros países. Essa coisa da demonização dos jornalistas. Hoje em dia é super comum você ter, sejam membros do governo, seja o próprio Bolsonaro, se referindo a jornalistas pelo nome, atacando jornalistas pelo nome, e isso meio que incensa aí uma milícia virtual que faz todo tipo de ataque, né? Então você assim, tem uma coisa muito a gente pode reparar que é muito clara, que tem um tom sempre misógino nesse tipo desses ataques virtuais. Se você pensar quais são os principais jornalistas que são atacados nominalmente, Miriam Leitão, eu fui muito atacada, Constança Rezende, Dani, N exemplos. Com as mulheres é sempre muito mais pessoal, eles sempre vão falar alguma coisa ou da aparência ou da família, e é muito mais, você tem vários casos de que é uma mulher e um homem fazendo uma matéria e é só na mulher que eles vão. Teve um caso da Marina Dias, por exemplo.
Isso não é exclusividade do Bolsonaro, isso ele aprendeu, por exemplo, eu tive recentemente com a Maria Ressa. A Maria Ressa é uma jornalista filipina que ganhou Pessoa do Ano, que ela faz um jornalismo muito crítico ao Duterte, e ela falou que é exatamente isso. Eu encontrei ela em dezembro. E eu falei, olha, durante o governo, durante a campanha foi muito complicado. Ela falou assim, o Duterte usa isso para governar. Ele tem uma legião de trolls patrióticos, que são ou bots contratados, ou militantes, ou etc., que eles fazem esse tipo de campanha ou de demonização de um jornalista, ou de um opositor, de um ativista de direitos humanos, ou em relação a alguma questão importante. Por exemplo, lá, no caso, é a guerra às drogas, né, que, no final das contas, está matando pessoas comuns, às toneladas. E ela me falou isso, e eu falei, bom, como é que será que vai ser? E é exatamente assim. Seja em questões, por exemplo, a universidade, corte de gastos de universidade, começa aquela campanha de detonar um monte de gente, a balbúrdia, a mulher pelada na universidade, ou pessoas que viram alvo, né? Normalmente jornalistas, para desacreditar o trabalho. É sempre um trabalho de assassinato de reputação. Eles vão levantar tudo sobre a pessoa, fazer uma campanha online maciça contra essa pessoa, e muitas vezes isso migra para o mundo real, esse tipo de intimidação. Então, uma coisa que começou só com um monte de maluco de internet, acaba com as pessoas ligando no seu celular e ameaçando dar um soco na sua cara, ameaçando seu filho de 6 anos, mandando pessoas nos lugares onde você vai fazer palestra, etc., etc. Isso é uma coisa que acontece muito. Ou, por exemplo, um jornalista, o Denis, publicando a foto da casa e o endereço da pessoa. Ao mesmo tempo, tem a tentativa de descredibilizar a mídia crítica independente. Aí, bom, acho que não precisamos nem falar, né? Começou muito durante a campanha, quando o Bolsonaro entrou por telefone no comício na rua da Avenida Paulista, dizendo a Folha de São Paulo tem que acabar, fake news, Folha de São Paulo. Isso tudo continuou, ou é Globo Lixo, ou fake news, Folha de São Paulo, ou qualquer veículo que seja crítico, e sempre bombando os veículos independentes, blogs que surgiram, Terça Livre, Renova Mídia, esse pessoal aí que faz um jornalismo bastante governista. Isso, de novo, imitou o Trump, do começo ao fim. CNN é fake news, New York Times é failing New York Times, etc., etc. Washington Post. Então, isso é uma coisa super básica que ele também imita. Segundo, enfraquecer financeiramente a mídia. A mídia, por exemplo, os jornais já vêm numa situação muito difícil, a indústria do jornal está em crise, né? Ninguém conseguiu achar um jeito de ganhar, de ser lucrativo com a internet, a não ser Financial Times e New York Times. Em cima disso, o Bolsonaro primeiro corta todos os anúncios, ou quase todos os anúncios, para qualquer tipo de mídia independente, crítica. Isso, cortou. Segundo, começa a passar leis, como a que o Juca citou. Por exemplo, de fato, é uma coisa anacrônica você ser obrigado a publicar o balanço da sua empresa num jornal impresso. Mas já existia uma lei, que tinha sido acordada em abril, que isso ia ser feito gradualmente até dezembro de 2020. O Bolsonaro vai lá e baixa uma medida provisória, falando, acabou agora isso. Logo depois, e fala textualmente, o valor econômico era o alvo. Os jornais econômicos dependem muito disso para a receita. Em cima disso, logo depois, ele baixa uma medida provisória para acabar com a publicação de editais do governo, ou seja, mais uma receita que ele tira. Logo depois, um pouco tempo depois, a Folha deu uma matéria do Ranier Bragon e da Camila Matoso sobre, ainda no assunto dos laranjas, ali, sobre uso de caixa 2, que teria o nome do Bolsonaro, etc. Dia seguinte, você tem o secretário de comunicação do governo, o Fábio... Gente, me esqueci. Weingarten, obrigada, eu ia falar Weintraub. Weingarten, simplesmente dizendo para as empresas não anunciarem nesses jornais que fazem manchetes sensacionalistas, logo depois de falar da Folha de São Paulo, ou seja, uma mensagem clara. De novo, a Maria Ressa falou que essa foi a segunda coisa que o Duterte fez. Começou a pressionar empresas para não anunciarem nos jornais que faziam críticas. Onde que vai parar isso? Na Hungria, por exemplo, foi uma lei atrás da outra para sufocar a mídia financeiramente. Quando os veículos estavam bem fracos, os amigos do Viktor Orbán compraram os veículos de mídia. Hoje em dia, você tem 5% da mídia na Hungria é independente, o resto é tudo governista.
Erdogan. Erdogan é a mesma coisa na Turquia, aparelhou tudo, os amigos dele compraram todas as mídias. Então, você tem esse lado do enfraquecimento financeiro. E, por fim, a judicialização. Como isso foi feito com o Juca, e o Bolsonaro que fez esse processo contra mim e contra os acionistas da Folha, você tem também, por outro lado, empresários aliados do governo, por exemplo, o Luciano Hang, que está me processando por R$2 milhões. Essa aí ainda está rolando. Inflacionou. E esse é só um caso, né? Você tem um monte de jornalista sendo processado. E uma coisa que é muito assustadora, que é uma coisa que também aconteceu na Hungria, está acontecendo na Polônia, que é esse aparelhamento do judiciário, né? Eu diria que a gente, nessa escala aí de autocracias populistas, eu ainda não comecei a falar da Venezuela, e eu vou falar, tá, gente? Vamos chegar lá também, não é só de direita, tá? Mas, no caso dessas, a gente acha que ainda estamos ali chegando na Polônia, né? Ainda não chegamos na Polônia e na Hungria. Eles já conseguiram, por exemplo, aposentar um monte de juiz e colocar ali juízes amigáveis. Aqui isso não foi feito ainda, mas, por exemplo, quero te dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu faz 2 semanas. Existe uma investigação sobre o uso de WhatsApp para disseminar fake news, propaganda durante a eleição. Essa investigação tinha 7 testemunhas, de um lado, que eram os donos das agências, o WhatsApp, que acabou, né, admitindo o uso na semana passada, eu e o outro repórter que fez a segunda matéria da série, foram 7 matérias, né, o Arthur Rodrigues, e, do outro lado, 2 testemunhas de defesa do Bolsonaro. O juiz determinou que só as testemunhas do Bolsonaro seriam ouvidas, e só elas foram ouvidas. As outras, ninguém foi ouvido e não vai ser ouvido, a gente não vai ser ouvido, e nem os donos das agências. Antes disso, ele já tinha excluído do processo a agência que mais fez isso, Quick Mobile, alegando que não encontrou endereço, sendo que eu encontrei o endereço, né? É quase uma piada, né? Aí, esse mesmo juiz, um dia depois do WhatsApp admitir que houve esse tipo de mau uso da plataforma durante a eleição, ele acho que sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa, então ele falou, não, eu vou obrigar agora as operadoras de telefonia a falarem quais eram as linhas telefônicas dos donos das agências e das agências. Sendo que a reportagem que motivou a investigação mostrava que, para fazer esses envios, disparos em massa, eles compravam um monte de chip de terceiros, registravam com CPF de idosos. Então, assim, é óbvio que o dono da agência não faz disparo no celular dele. Ele vai lá e pede o número do telefone do dono da agência. Então, assim, são essas pequenas coisas, gradualmente, que isso eu acho muito assustador. Assim, infelizmente, eu acho que a gente está normalizando esse tipo de milícia virtual, infelizmente, mas meio que virou a norma. Agora, quando isso começa a entrar no judiciário, e você vê que o judiciário está ali, de alguma maneira, sendo ocupado, eu acho isso muito preocupante. Já falei demais. Acho que não, era mais ou menos isso. Eu queria te perguntar para vocês também, partindo desse ponto aí de você falou que acho que a gente está normalizando as coisas e tal. A gente não tem que, talvez, fazer a gente como, né, editores, repórteres, diretores, precisamos cobrir todos os tweets do Carluxo? Precisamos dar todas as frases da Damares? Precisamos dar toda a bobajada que o Eduardo fala sobre não sei o quê? Porque isso é uma coisa muito distrativa e faz parte também de uma estratégia, né? Teve um caso recente que eu acho que chamou muito a atenção, o acordo da União Europeia com o Mercosul foi uma coisa que não foi noticiada. Ele estava previsto na viagem presidencial, é uma coisa muito importante, e, naquele dia, as manchetes eram todas sobre, enfim, alguma coisa, alguma bobagem, ou alguma coisa dessa, e as pessoas só se deram conta da importância daquele fato ali durante a viagem. Isso aí, o que vocês acham que se passa e por que ainda a gente entra nisso aí e não aprendemos nada também, voltando sobre aprender? Eu só queria fazer uma observação antes da sua pergunta. Eu não posso deixar de mencionar
o tipo de intimidação que colegas na Venezuela e na Nicarágua sofrem. Eu acho que é importante dizer isso, senão parece que é uma coisa só de populista de direita. Inclusive, lá as pessoas são presas. Tá? Eu, outro dia, falei do lado de uma jornalista chamada Lucia Pineda, que ela ficou 6 meses presa na Nicarágua, acusada de terrorismo por matérias. Voltando à sua pergunta, eu acho que esse é um dilema que a gente não conseguiu resolver ainda. Por um lado, esses novos governos, Bolsonaro, Trump, eles conseguem moldar a narrativa que eles querem. Né? Por exemplo, ele vai lá e faz um tweet X, que aí você deixa de cobrir um escândalo Y, né? Porque você está cobrindo o tweet X e todo mundo que está reverberando isso. Ou, daí, negativamente para ele, você deixa de cobrir o acordo UE-Mercosul, porque você está indo na treta do Carluxo com não sei quem. Ao mesmo tempo, eles governam pelo Twitter, ele demite gente pelo Twitter, ele anuncia não sei o que pelo Twitter. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei em que medida a gente só está amplificando a mensagem que eles querem, mudar a narrativa, e em que medida a gente pode simplesmente ignorar isso. Eu não sei, não tenho a resposta para isso, talvez. Bom, a gente não trabalha com notícia, né? Um pouco diferente, mas eu faço um exercício toda semana de que a gente manda newsletter da Pública, justamente com aquilo que as pessoas não perceberam, porque o noticiário foi comandado de outra maneira. E o que a gente percebe é que acontecem coisas super importantes, né? Por exemplo, essa semana teve essa questão que o Brasil e a Venezuela, ironicamente, foram escolhidos como os novos membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é uma coisa assim, foi escolhido por razões políticas, enfim, mas que era uma coisa muito chocante, porque a Venezuela já foi condenada pela ONU, e o Brasil, mais de 100 entidades se reuniram, entidades que iam desde as que criticam o socialismo de Cuba até o MST, nacionais, internacionais, pedindo aos países que não votassem no Brasil com um governo tão ofensivo contra os direitos humanos. Então, eu acho que tem muita coisa que passa, né, que escapa. Eu lembro quando a gente estava querendo cobrir mais Brasília, e a gente foi conversar com o Rubens Valente, que é amigo e tal, e ele falou, eu acho que vocês têm que continuar fazendo exatamente o que vocês estão fazendo, porque no noticiário, né, no que se fala eu não sei também se daria para ignorar o que eles dizem, justamente como você falou, porque eles governam pelo Twitter, mas eu acho que é muito importante dar voz para outras pessoas, né? Dar voz para as pessoas que estão sendo vítimas dessa política, por exemplo. Eu acho que me espantou na cobertura da Amazônia, que foi uma cobertura boa dos focos de incêndio na Amazônia e tal, mas como aparece pouco quem mora lá. Como as pessoas que estão lá têm pouca voz ainda. Como ainda continua sendo um pouco aquela viagem intrépida dos repórteres, né, com algumas notáveis exceções, como o Fabiano Mazonave, que está lá o tempo inteiro, como o pessoal da Amazônia Real, que é de lá, de Manaus, com exceções, mas ainda se tem isso daí. Marina, mas você acha que, se a gente fizesse uma grande cobertura sobre as vítimas, né, da política, da nova política e tal, você acha que a gente mudaria a opinião de um bolsonarista, pelo menos? Eu sou super otimista na questão do meio ambiente. Eu acho essa uma pauta que pode unir. Eu lembro que eu fiquei muito espantada quando eu vi teve uma pesquisa da Datafolha que foi muito bem organizada, que eles pegaram determinados tópicos que o Bolsonaro defendia e como as pessoas se posicionavam, dos mais bolsonaristas, né? Então, por exemplo, há uma unanimidade, uma maioria muito grande em relação às terras indígenas, por exemplo. Marina, a gente publicou uma capa na época que a Damares sequestrou uma criança indígena. Sim, eu me lembro. A matéria era perfeita. E não aconteceu nada. Mas é que é difícil mudar com uma matéria. Mas aí que eu queria perguntar para o Juca isso também, por exemplo. O impacto hoje das coisas que a gente escreve, que a gente faz, ele é muito sempre parece que você está pregando já para convertido. Então, a gente tem uma dificuldade, a imprensa em geral, por exemplo, de falar com o evangélico. Nunca conseguimos falar com o evangélico. Era sempre uma visão de cima para baixo, uma coisa meio ali patronizing, como se fosse um bando de gente ignorante que ia, e nós, os arautos da sabedoria, botando luz ali na miséria deles.
Você acha que existe uma possibilidade, e aí eu acho que isso também é uma coisa que contribui, de uma certa maneira, para essa crise de credibilidade da imprensa, que também é uma crise de credibilidade das instituições, assim, a erosão da figura da autoridade, né? Você acha possível recuperar essa posição de mediador do debate público e influenciar quem está fora das nossas bolhas? Então, pensam diferente? Então, eu acho que, de alguma maneira, é claro que há uma estratégia, né, de botar a bobagem na frente para esconder a coisa grave que eles estão fazendo por baixo. Em resumo, é aquela velha questão do o que é de interesse público e o que é de interesse do público. E é claro que o público adora uma fofoca, adora uma frase mal colocada, né? Hoje mesmo ficou durante horas na primeira página, na home do UOL, o Carluxo, que pôs a Joyce Hasselmann com uma nota de 3... Eduardo. Foi o Eduardo. Foi o Eduardo? O Eduardo, isso. O embaixador, né? O bom é que todo mundo chama o cara de Carluxo como se fosse o nome dele normal. Assim, ninguém mais fala daquela Carlos, né? O vereador, não. É o Carluxo. Parece assim que virou amigo. Sim, o Carluxo. Então, mas Dani... isso, eu sei, não, mas essa é uma tática tão antiga quanto o que é mestre em fazer isso, é o Vanderlei Luxemburgo, o técnico de futebol. O time dele perde, ele fala do juiz, daquele lance do pé, e ninguém mais fala do jogo, que o time dele jogou uma porcaria. Que não, é o juiz. Para tirar exatamente o foco daquilo que é essencial. Agora, eu acho que nós temos que ter clareza, é duro o que eu vou dizer, mas nós temos que ter clareza do seguinte: por todos os males que nos assolam há 500 anos ou mais, por todas as deficiências do nosso sistema educacional, a formação cidadã do povo brasileiro é uma coisa ainda em processo. Em bom português significa o seguinte: a sociedade brasileira não gosta da liberdade de imprensa. Não gosta. Só gosta quando é contra o adversário, contra o inimigo. Quando é contra o amigo, não gosta. Você contava, e é isso mesmo, a Patrícia outro dia foi agredida por um bolsominion num desses eventos aí dos conservadores que houve em São Paulo. Quando ela vai cobrir eventos bolsominions, ela é repórter da Foice de São Paulo. Quando ela vai cobrir eventos da esquerda, ela é repórter de um jornal da PIG, do Partido da Imprensa Golpista. O que, inclusive, coloca a Folha de São Paulo numa situação muito boa, não é? Porque na posição intermediária. Eu já ouvi de um advogado contar que, ao ir defender um cliente perante o juiz, e argumentou que o repórter não tinha feito nada além do exercício da liberdade de imprensa, o juiz virar-se para ele e falar assim: imagine se tivesse dito isso de papai. Como seria? É intolerável que digam isso de papai. E o advogado insistiu, dizendo: não, trata-se de uma figura pública. Sim, mas papai podia ser uma figura pública. Sim, excelência, mas seu pai não é uma figura pública. Mas esse é o dilema. Agora, que nós precisamos aprender a falar para evangélico, por exemplo, é óbvio que precisamos e não sabemos. E que há uma crise de representatividade no Brasil há desde 2013. Das cenas que mais me angustiaram foi num aeroporto em Fortaleza, vendo os telões da turba invadindo o Palácio do Itamaraty, sem som, né, no aeroporto. Eu ia tomar um voo para Salvador, decidi não tomar o voo, por achar
que não podia ficar 1 hora no ar sem saber o que estava acontecendo na Terra. Era em plena Copa das Confederações, né? E eu olhava para aqueles telões e perguntava, quem é que pode aparecer agora num desses telões? Quem é o brasileiro que pode agora aparecer nesse telão e falar, calma, minha gente, peraí, não é por aí. Não é queimando tudo que nós vamos resolver essa questão. E aí pensei, Dom Paulo não estava mais. Barbosa Lima Sobrinho não estava mais. O Lula, a Dilma eram parte do protesto. O Aécio nunca liderou ninguém. O Pelé não é exatamente uma figura que as pessoas tenham. O Chico Buarque, né, esse é um petralha, isso é um comunistinha, que Lei Rouanet, só é famoso pela lei. Você não tem. No tempo da ditadura tinha. Aquelas pessoas se olhavam e diziam, opa, doutor Sobral vai falar? Ouça. É um problema. Olha, eu posso falar? Eu acho que houve uma grande mudança também, porque tem muito mais gente participando do debate que não. A gente só ouve o ruído e fica, meu Deus, mas agora a imprensa perdeu a sua voz mais forte. E eu acho que tem muita gente aparecendo aí também. Eu acho que você vê, por exemplo, ativistas, movimento social, hoje em dia tem uma comunicação muito maior do que tinha. Conseguem se reunir de outra maneira, conseguem despertar jornalistas, tem jornalistas que assumem essa identidade de jornalistas ativistas, que é uma coisa que também está acontecendo. Quer dizer, não é a nossa posição, mas eu acho que tem coisas que acontecem a partir daí também. Então, eu acho que é um momento que as coisas estão mudando muito e que a gente pode ter esperança de que coisas novas contribuam. Eu acho que também o tempo que a imprensa ficou fechada em si mesma, e quando se criou essa questão de PIG, e também não se criou à toa. Não. A imprensa não foi atacada à toa. E cada vez mais está claro que se investigou muito pouco o que aconteceu no impeachment da Dilma, que a grande investigação, que é a Lava Jato, não foi uma investigação jornalística. Os jornalistas tiveram um papel que veio, né, um papel de... Então, eu acho que se a gente ficar como, estamos sendo atacados de todos os lados, o que fazer, e também não enxergar um pouco por que a gente veio parar aqui, acho que também não adianta muito. Tá então, certo. É por aí que eu acho. Posso só... Não, eu concordo absolutamente. Assim, a gente tem essa coisa de criticar a desintermediação, né? Nossa, agora você não tem mais a função da imprensa como gatekeeper. Mas tem uma coisa muito positiva de uma democratização, né? De você ter várias vozes, e uma coisa que é uma autocrítica que tem que ser feita. Afinal, foram cometidos erros graves pela imprensa, né? E por isso você teve essa insatisfação. Não é à toa que você teve esse levante. Eu acho que faz parte de um levante maior contra autoridades, né? Patrícia, é bom lembrar do seguinte. Desculpa te interromper, mas acho que é importante a gente pontuar. Houve coisa de 20 dias atrás, eu não sei se vocês leram, mas o Ombudsman da Folha publicou. Coisa de 20 dias atrás, um encontro entre os Ombudsman da Folha, comemorando 30 anos de Ombudsman na Folha de São Paulo. E um desses ex-Ombudsman, o Vitor, perguntou ao atual diretor de redação da Folha de São Paulo, que é um dos patrocinadores desse evento, não é? Sérgio Dávila, se não cabia também... Se pede tanto autocrítica do PT, o PT não fez autocrítica, o Lula não fez autocrítica. Se a imprensa não... Ou se a Folha de São Paulo não tinha... E ele disse, sem dúvida, não teríamos coberto a Lava Jato da maneira como cobrimos, à luz do que sabemos hoje, e fomos capazes de imediatamente, enfim, fazer parceria com a Intercept Brasil para publicar. Alguém poderá dizer, agora que já derrubou a Dilma, que o Lula está preso, então é fácil. Bem, eu diria,
que a lição tenha sido aprendida, e como eu não duvido da honestidade intelectual de quem fez a autocrítica, partamos para novas etapas e aprendamos a lição, que é isso que a Marina disse. A cobertura da Lava Jato não foi uma cobertura da Lava Jato. A cobertura da Lava Jato foram, como disse o ministro Gilmar Mendes, 11 jornalistas dentro do gabinete do Janot recebendo coisa no colo e publicando no dia seguinte sem checar. Isso é uma bola entre as pernas da imprensa brasileira absolutamente inaceitável. Não tem outro termo. Não foi por... Total. E outra, não foi por falta de aviso, porque a ombudsman da Folha, Paula Cesarino, já falou das coletivas em off do Janot. Aliás, a Paula Cesarino também, eu estava vendo hoje, há exatamente um ano atrás, publicou uma coluna dizendo que a Folha tinha que chamar o Bolsonaro de extrema-direita. E falando que todos os jornais estrangeiros estavam chamando o Bolsonaro de extrema-direita, e a Folha defendia ainda que não deveria chamá-lo de isso é uma das perguntas. Tem 4 perguntas sobre isso aqui. Eu queria que vocês comentassem essa coisa de por que vocês acham que existe ainda esse padrão de não chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Da onde que veio isso daí, Juca? Você que está mais tempo na estrada. Chamar o Maduro de ditador é fácil. Chamar o presidente eleito, e até outro dia, não é? Até a Patrícia publicar a série de matérias que publicou, ainda você tinha que dizer indiscutivelmente, legitimamente eleito. Legitimamente uma pinóia. Sabemos hoje que de legítimo não teve nada. Não apenas a eleição dele, como o impeachment dela. Não é? Eu diria que é um certo pisar em ovos da nossa imprensa, com a autoridade de plantão, que nós não podemos ter. Que nós devemos ter a irreverência da imprensa americana com as autoridades de plantão e chamá-las pelo nome. Chamá-las pelo nome sem medo. Sem medo. É um homem de extrema-direita. Ponto. Não precisa chamar de fascista. Isso, não, é claro. Vai chamar de fascista a imprensa militante, a imprensa ativista. Tem todo o direito de chamar de fascista. Não serei eu aqui que direi que não é. Me respeitem. Agora, não acho mesmo que a Folha deva fazê-lo, que o Globo deva fazê-lo, que a Globo deva fazê-lo, que o Estadão deva fazê-lo. Mas de extrema-direita, sim. Porque se ele não é de extrema-direita, o que é extrema-direita? É o abismo, né? Outras muitas perguntas aqui sobre desinformação. A gente vai ter eleição municipal ano que vem, e essa coisa dos deepfakes, que, não sei, para quem não sabe, é essa coisa de manipulação agora de rosto, de vídeo. Você consegue colar a cara de uma pessoa, a pessoa fala uma coisa que não falou, e é perfeito. E aí vem um debate sempre sobre, nos últimos anos, como aumentou o número de agências de checagem no Brasil e fora do Brasil. É impossível você checar tudo. É quase uma coisa enxugar gelo. Você desmente uma aqui, mas amanhã já tem mais 4 e depois tem mais 5. O que vocês acham? Qual seria uma maneira ou alternativa ou mais efetiva, ou se não há nenhuma maneira de mostrar para as pessoas, principalmente no ano eleitoral, que vai ser uma eleição ali também que vai dar um posicionamento muito para onde vai 22, que vai ser possível fazer? Queria falar que é uma perspectiva assustadora essa eleição municipal. Se eu não me engano, são 11 mil municípios, pode ser? 11 mil municípios, a quantidade de grupos... São 11 mil? 5.700, tá? Desculpa aí, ó, fake news. Obrigada pela checagem. Obrigada pelo fact-checking aí. 5 mil e tantos municípios, a quantidade de grupos está se multiplicando.
E acho que tem um grande... A agência de checagem é absolutamente essencial, tá? Tem que ser feito. Agora, a gente ainda não descobriu como fazer checagem viralizar, né? Porque você falou de falar da bolha. A pessoa que recebe o fake news não é a pessoa que recebe a checagem, né? Na bolha ali do fake news, a checagem não viraliza e não chega. Eu não sei como fazer isso. É essencial você ter agência de checagem, mas eu não sei como que você entra nessa bolha das pessoas que têm esse viés de confirmação, que basicamente essa fake news vem a confirmar ideias preconcebidas dela, né? E eu não sei, tem toda uma... Teve até uma coisa interessante, tem uma agência de checagem argentina, Chequeado, que eles fizeram um vídeo com deepfake, que era o Macri, o Alberto Fernandes, todos assim... tocando rock, não sei o quê, mostrando como é fácil fazer um deepfake. Eu só não sei como você faz justamente para viralizar a checagem de fatos. Não sei se vocês têm alguma ideia. Tem uma coisa adicional, né, Patrícia? Mais do que nunca, eu acho, para nós, será importante não publicar primeiro, mas publicar melhor. Porque, e aí, para quem está no dia a dia na internet, né, tem um blog, por exemplo, como eu, a tentação é... Porque o cara te manda, a coisa é perfeita. Outro dia eu ouvi o Luiz Fernando Veríssimo falando disso, né? Os textos dele, que estão disseminados por aí, e que não foram dele, e que não são dele. Ele é Clarice Lispector, né? Isso, que não são dele. E ele diz, o pior é que alguns são bons. E as pessoas que vêm dar parabéns, e ele fala assim, eu vou negar. Né? Mas é um problema. Acho que nós mesmos, quer dizer, vamos ter que tomar, além de nos valer das agências de checagem, nós vamos ter que ter essa coisa. Não, peraí, deixa sair, deixa o outro dar, e eu vou dar melhor. Eu acho que isso é um problema sério mesmo. A gente teve uma experiência de checagem, nós temos checagem das últimas eleições, quando a gente foi brutalmente atacado, então realmente você vê que incomoda. Incomoda, porque nada do que a gente fez até hoje trouxe tanto ataque quanto o tempo que a gente fez o truco. Desmentia. A lupa, Cristina Tartaglia também, nossa, o que... Nossa, não, eles fizeram um desses que está, esse Bernardo Kustner, é um desses que é da direita, ele fez uma caricatura que era a lupa aos fatos e o truco, que era da Pública, as três eram dirigidas por mulheres. Ele fez a gente como três cadelas com o que eles odeiam ali, o milionário que... o Soros. O Soros, juro que eu não fingi que eu esqueci o nome dele, eu esqueci mesmo. Levando as três cadelas, assim. Era um negócio muito misoginia chocante. Com o antissemitismo juntos. Daí você vê, incomoda. Agora, é difícil realmente, o que a Patrícia falou, é difícil sair da bolha, é isso que vai desanimando um pouco. Tem uma outra... exemplo aí de bolha também e de dificuldade do jornalismo de falar com esse público é com o jovem. Hoje a pessoa que mais influencia jovem no debate político é o Felipe Neto, que agora, né, depois da coisa da Bienal, fez uma coisa bem bacana de distribuir os livros e tal. Mas é uma pessoa que, enfim, que ele não, né, ele é um muito bom comunicador e que ocupou um espaço que a mídia tradicional e a independente, a nova, também não conseguiu ocupar. Vocês têm ideia sobre isso, assim, de como a gente politiza jovens que vivem, né, numa outra velocidade e temperatura, num lugar num momento que é tão importante estar politizado, né? Eu gosto sempre de contar casos, né, Dani? Eu conheço o Felipe Neto há uns 5, 6 anos, porque minhas duas netas, eu as via as gargalhadas. Vocês, o que vocês estão rindo tanto? E eu não achava graça nenhuma naquelas coisas. Ainda numa fase que ele falava palavrão. Então, cada palavrão era uma gargalhada. Faz tempo que ele diz que não fala palavrão. Bom, nesse episódio, eu dei uma notinha no meu blog, o chamando de cidadão, dando parabéns, dizendo que já o conhecia pelas minhas netas, mas que agora e tal, papá. E ele respondeu: você não quer saber como minha cotação melhorou com as duas pequenas?
Então, eu vou te contar uma coisa. Eu fui conversar com o Felipe Neto antes de eu sair da época, porque a gente ia fazer uma capa do Felipe Neto. E eu pedi um vídeo para minha filha também. Então. Eu falei, mas olha, isso deve acontecer sempre, alguém que vai te entrevistar. Ele falou, acontece, não tem problema não, eu faço. Então. E aí também, a menina ficou de bem comigo até o fim do ano, tem que dar mais um presente. Eu lancei um livrinho ano retrasado e as duas pequenas foram ao lançamento no Shopping Higienópolis. E aí fomos jantar ao cabo da noite de autógrafo. Eu estava cansado. E a menor, a Júlia, me perguntou, vovô, quantos livros você autografou? Eu falei, filha, Juju, 400 livros. Vovô, o Felipe Neto autografou 4.500. Olha, venha você com... Só uma coisinha, eu fui num outro debate outro dia com um tema semelhante ao que a gente está discutindo aqui na USP, e o Carlos Eduardo Lins e Silva veio com essa pergunta da juventude, ele estava refletindo sobre isso, e tem uma pesquisa do Instituto Reuters, que foi feita com a juventude inglesa, e que, por exemplo, a questão do Brexit, todos queriam saber, eles queriam saber, mas 80% diziam que não conseguiam saber porque eles achavam as notícias dos meios de comunicação maçantes, irrelevantes, que não explicavam o que eles queriam, que não dava para entender, que era uma coisa com o bonde andando. Enfim, nós vamos ter que realmente... Inclusive, acho que se alguém conseguir tornar o Brexit divertido, vai ser assim, prêmio Nobel, né? Mas, Chico, tem coisa divertida. É isso mesmo. Como fazer do Brexit uma coisa que empolgue a garotada? Olha, tem uma pergunta aqui da Vanessa, que eu acho interessante, que é o seguinte, quanto da crise do jornalismo tem relação com o que foi feito no jornalismo nas últimas décadas? Vocês já mencionaram aqui a coisa da Lava Jato e tal. Agora, eu somaria uma coisa. Vocês acham que vocês... Tem algum exemplo de coisas que vocês fizeram que vocês acham que vocês fariam diferente hoje? Completamente. Por exemplo, eu vou contar aqui para vocês. Eu estou dizendo que eu gosto de contar a história. Eu passei 30 anos da minha vida coletando documentos para ferrar a vida do presidente da CBF, o senhor Ricardo Teixeira. Aí, uma jovem repórter que eu conheço fez um perfil dele na revista Piauí. Sem um documento, só com aspas dele, liquidou com Ricardo Teixeira. Meses depois, ele teve que renunciar a tudo, porque ele estava por baixo de... Ô, Juca, mas você sabe por que ele fez isso? Porque eu não sabia o que era Mano, quem era o Mano. Eu achava que era tipo Mano, e era o técnico. Era o Mano Menezes. Então ele olhou para mim e falou assim, essa loura aí, eu não entendi nada, não sei o quê, barará, foi isso, simples assim. Então eu teria feito diferente, eu teria feito teria conseguido me mostrado ignorante, que eu não sabia também quem era o Mano, e enforcado ele com as aspas que a Daniela o enforcou. Acho que é muito por aí, Dani. Maneiras de abordar. Eu acho que um problema da nossa imprensa no papel é que ela ainda, aqui no Brasil, ainda não foi capaz de fazer a pós-notícia como deveria. Tá? Dá um exemplo. Assim. Vou te dar um exemplo que, para mim, é assim clássico em relação ao Eu País. Morreu o Papa, às 4h. Todo mundo deu, todas as rádios, as internets, as televisões, no dia seguinte, a manchete de 99,9% dos jornais era: morre o Papa morreu, é morto, o Papa é morto. Qual que era a manchete do Eu País? Para onde vai a Igreja Católica? É claro que tinha um obituário do Papa lá dentro, mas a manchete do Eu País era: para onde vai a Igreja Católica? A gente não faz isso. Segunda-feira, sai na primeira página da Folha: o Flamengo ganhou do Corinthians 3-0. Todo mundo sabe que ganhou de 3-0. Mas o que significa isso? O que vai acontecer com o Corinthians porque perdeu de 3-0? Ou não? Então, acho que falta. Agora, é claro, tem a questão das plataformas, tem a crise da publicidade, tem uma série de fatores. Mas tem também, eu acho,
um olhar ainda antigo. Como se dissesse, mas eu não posso, por causa da coleção do jornal, no dia seguinte em que o Papa morreu, a minha manchete não ser o Papa morreu. Ou o Fernando Henrique é o novo presidente do Brasil. Me interessa saber o que ele vai fazer com o Brasil. Que ele é o novo presidente, eu sei desde ontem. Eu acho que é um pouco por aí. As revistas semanais tinham muito este papel. Aí você dirá, bom, e as revistas semanais? O que está acontecendo com elas? Nós estamos vendo. Está duro. Aproveitar que você está com o microfone, porque essa é uma pergunta diferente aqui, que eu acho que a gente às vezes fica pensando, né, que só quando você faz jornalismo político você pode influenciar no debate político. Mas tem a pergunta aqui do Bruno Gomes: qual é ou pode ser a contribuição do jornalismo esportivo para a defesa da democracia? Mas essa aí é a coisa que eu mais apanho na vida, porque nego me diz, eu entrei aqui para ver esporte, você estava de política. Como se esporte e política não se misturassem, como se não fossem as faces de uma mesma moeda. Não se faz jornalismo esportivo, nem jornalismo político, nem jornalismo econômico. Aliás, é uma bobagem. O fulano é jornalista econômico. Você vai ver, ele está endividado no banco. Econômico, cacete, gasta muito mais do que ganha. Ah, fulano é jornalista esportivo, está fora de forma. Entendeu? Você faz jornalismo. O Nelson Rodrigues, que não era exatamente um progressista, embora fosse um homem de vanguarda, ele dizia, pobre de quem acha que um jogo de futebol é uma coisa que se limita às 4 linhas do gramado, né? Criou até uma personagem, a Granfina de narinas cadavéricas, que perguntava quem era a bola, né? Era tipo eu com o Ricardo Teixeira. Era você e Mano, achando que o Mano era o Mano e era o Mano Menezes. Isso vem desde sempre, mas você pega uma figura histórica desse país, que é o João Saldanha, que sempre politizou o jornalismo que fazia, né? A prática da cidadania tem a ver com a prática do esporte e, como tal, a prática da política. Isso, para mim, é claro. Tem uma pergunta aqui sobre veículos de comunicação públicos. Os governos, quando chegam, né, costumam querer mudar tudo, mas aí muda tudo para ficar tudo igual, em geral, né? Então, por que vocês acham que, ainda com todos os investimentos feitos no jornalismo público na EBC, por exemplo, feito pelos anos Dilma e Lula, o Bolsonaro disse que ia fechar a EBC e agora está aparelhando mais ainda de jornalistas e gente com um discurso também muito, enfim, partidário ali. Por que isso nunca funcionou no Brasil? Não dá certo no Brasil? Não, houve um tempo que a EBC ia muito bem, né? O tempo que o Eugênio Butti dirigiu foi um tempo que ela... Nunca passou de traço. Sim, não passou de traço, mas pelo menos o jornalismo era de boa qualidade, né? Mas o que adianta se ninguém assistia? Bom, eu não sei responder, porque ninguém assistia. Eu vou muito antes, Daniela, vou muito antes, é até bom porque sai de governos do PT. Fez-se, durante um período curto aqui em São Paulo, uma boa TV pública na TV Cultura, no governo Franco Montoro, que era o Roberto Mulaerte, o diretor. Fez uma TV para as crianças, que as crianças viam mais do que viam as outras emissoras. Essa programação ganhou todos os prêmios que você possa imaginar. Fazia um jornalismo isento. Era uma TV que dava gosto ver, sem trocadilho, sem rima. Foi o único período que eu sou assim, testemunhas de dizer, ali tinha um embrião de TV pública para valer. Agora, não se fará TV pública no Brasil de verdade enquanto não se adotar um modelo, por exemplo, como é o modelo da BBC, né? Que é na conta de luz. O cidadão paga. Não depende
do governador ou do presidente abrir o cofre, porque aí você fica na mão do governador ou do presidente e pronto, não faz TV pública. Você faz TV partidarizada. Mas não sei se isso... Porque a cultura também dava traço de audiência. Não, nesse período nesse não. ponto de traço Não, de audiência. Não, infantil não. Marina, Infantil tinha bastante No audiência. jornalismo, eu trabalhei lá. E eu me lembro, aliás, o único lugar onde eu fui censurada na minha vida foi na TV Cultura, no Massacre do Carandiru, que era o Fleury, o governador. Peraí, vou repetir. E eu? Peraí, Marina, vou repetir. Estou falando num período curto de 4 anos do governo Franco Montoro, que o Mulaerte foi o diretor. Eu também estava lá. Fazíamos um programa de futebol aos domingos, chamado Cartão Verde, que dava 4, 5 pontos de audiência e ganhava de todos os outros. Mas não é porque nós éramos muito bons. Nós éramos. Trajano. Mas é porque vinha de audiência boa, porque entregava com audiência boa, porque a TV Cultura era vista. Sorry, eu estava achando que vocês iam falar mais alguma coisa. Desculpa. Uma pergunta aqui da Bruna. Para falar com o povo, é preciso estar no meio do povo. E a maioria dos jornalistas é de classe média branca e que fala com seus semelhantes. E ao povo que ele que se ocupe dos espaços que lhe deem voz e comunique com seus semelhantes. Enquanto a mídia tradicional só tiver pessoas de alta e média renda, nunca haverá diálogo. Vocês concordam? Eu acho que é um enorme problema. E as redações só estão acordando para isso agora, da importância de você ter esses pontos de vista. Tem pouquíssimos negros nas redações, é brutal. É muito... Acho que só agora estão acordando. E não só isso, como você estava dizendo de evangélicos, né? Quantos jornalistas evangélicos? Quase nenhum. Então, você vai ter uma posição condescendente. Hã? A gente vai ter essa posição condescendente. Nas chefias, quantas mulheres... Tem uma menos agora, né? No caso. Nas chefias, você já não tinha quase nenhuma, né? Mulher. Mulher negra, então, assim, pouquíssimo. Agora a Folha tem uma ombudsman que é mulher e é negra. Acho que é a primeira vez. Você entra nas redações, você não vê negro. É muito impressionante. Patrícia, mas vê bem. Mas coisa da mulher, mudando, né? A coisa da mulher, menos. Menos, bem menos. Não, eu tive um momento na minha vida, e não faz tanto tempo, eu tinha 4 chefes, 3 eram mulheres. Marion Frank, Marion Stecker, no UOL, Eleonora na Folha, Marisa Tavares na CBN. Só na ESPN que era o Zé Trajano. O resto é mulher. Agora, eu não sei se você viu, semana passada, um técnico de futebol do Bahia, Roger Machado, negro, deu uma entrevista, que não é uma entrevista, é uma aula. É uma aula que, além do mais, teve o condão de, na dita imprensa esportiva, fazer com que todo mundo olhasse para si mesmo e dissesse: mas nesta mesa aqui só tem branco. O Roger estava reclamando que no campeonato da primeira divisão do futebol brasileiro, de 20 clubes, apenas 2 treinadores eram negros. 2. Um dos quais, do Fluminense, interino. O único, digamos, titular, era ele. Nunca tivemos um técnico negro numa seleção brasileira. Bom, mas isto é fácil constatar. Mas, em homenagem a quem fez a pergunta, a qualidade da entrevista do Roger foi fazer com que todos se olhassem e dissessem: e nós estamos fazendo o que aqui? Por que não tem nenhum negro ou nenhuma negra aqui entre nós? Isso vai mudar. Eu acho que nós estamos chegando no limiar da mudança. E eu acho que isso influencia exatamente os assuntos que a mídia aborda. Simplesmente por não ter negros, LGBT, você não pensa, simplesmente não ocorrem assuntos. Né? Isso não está no seu radar porque as pessoas nem pensam. Pois é, uma coisa que acontecia muito na universidade, né? Houve uma mudança muito grande nas universidades com as cotas, justamente porque começou a se fazer outro tipo de pesquisa.
né? Eu acho que é uma coisa parecida que tem que acontecer com o jornalismo. Você sabe que na TVT há essa preocupação. Eu faço lá um programa por semana, entrevistas. Sempre tem mais 2 entrevistadores. Em regra, são entrevistadoras e LGBT, porque o que enriquece as entrevistas, aquela coisa que você está bobeando e que a pessoa pega e pá, né? É a velha discussão do lugar de fala. Não adianta eu querer representar o Roger Machado, porque o Roger Machado sabe onde ele aperta o calo. Eu, no máximo, posso conceitualmente entender, mas o meu calo não está sendo apertado ali, é claro. Tem várias perguntas também sobre esse tema do jornalismo ativista. E aí eu acho que tem uma avenida aí para a gente conversar. Você vai para a faculdade de jornalismo, você aprende que você não dá opinião, que você tem que ser plural, apartidário, que você não tem que ter agenda, e foi feito isso sempre. Até algumas vezes mais velados ou não, mas, enfim, essa era o que se aprende nas cartilhas e é dado como é assim que tem que ser nas grandes redações, no mundo inteiro. O Intercept veio com a Vaza Jato, uma apuração que realmente muda a maneira como se percebeu a maior investigação né, contra a corrupção no Brasil, e trouxe esse debate que é muito acalorado. Eu queria ouvir os seus pensamentos, as suas ideias sobre esse assunto. Eu vou começar. Daniela, isso eu falo em faculdade de jornalismo sempre no final, porque eu sei que é aplauso garantido. A gente aprende a objetividade, a gente aprende a necessidade da isenção, a gente aprende que a nossa profissão é jogar luz no fato e relatar exatamente aquilo que a luz iluminou. E a nossa profissão passa pela hipocrisia quando tenta pregar uma ideia de neutralidade. Neutralidade não existe. Olha que eu ainda não encerrei. Eu sou, como diria o grande escritor, eu e minhas circunstâncias, eu nasci do jeito que eu nasci, na casa que eu nasci, sou filho do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram a ver o mundo dessa maneira, e é impossível que eu veja o mundo diferente do mundo como eu vejo. Eu não acredito, eu sou absolutamente servo da ideia do Milor Fernandes, que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Sou absolutamente seguidor da ideia, também do Milor Fernandes, de que quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. E termino as minhas conversas com o estudante de jornalismo dizendo o seguinte: eu não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde ele mora, a cidade onde ele vive, o país em que ele nasceu, e, com o perdão da pretensão, não queira melhorar o mundo. Eu acho que é isso. Assumo isso claramente. Marina, você acha que é bom ou é ruim? Um dia, Otávio Frias Filho, numa homenagem a mim, num almoço dos colunistas da Folha, a Patrícia não estava, né? Foi das últimas vezes que eu vi. Porque o Otávio dizia, a gente achava que você exagerava, e agora chegamos à conclusão que você sabia só a ponta do iceberg em relação à podridão no futebol. Mas ele me disse a seguinte frase: ô Juca, nós escolhemos caminhos diferentes no jornalismo. Você escolheu um caminho militante, e eu escolhi um caminho mais isento. Eu falei, ô, Otávio, você vê, eu vim aqui para você me homenagear ou para você me esculhambar? Porque a minha militância não impede a minha isenção.
são incontáveis os amigos que eu perdi por não perdoar, botar o dedo na ferida. Da mesma maneira que perdi por defender quem eu tinha absoluta convicção que tinha que ser defendido. Onde quer que fosse. Na Rádio CBN, no meu blog, na Folha de São Paulo. Não me venham dizer que fulano é bandido, porque não é. E eu vou defender até a morte. Até que me provem que é. Enquanto não provar que é, eu sou assim. E brinco também com os estudantes de jornalismo. Se dei bem desse jeito. Então, eu acho engraçado quando eu estava na Caros Amigos, né, que, como disse o Juca, depois se qualificou como a primeira esquerda, mas no começo não, né? No começo era o jornalismo bem cultural e era um jornalismo muito anti-globalização, que era o tema da época. E eu lembro que as pessoas falavam para mim, quando eu ia entrevistar a gente, não, mas isso é uma revista de esquerda? Eu falava, depende. Se você me disser que a Veja é de direita, eu digo que a Caros Amigos é de esquerda. Porque essa questão da isenção, ela tem sempre uma relação com o mundo que você está em volta também. Porque a pessoa dizer, não, ativista é o cara que faz uma reportagem defendendo o MST ou os indígenas, e não é ativista o cara que diz que sem a reforma providenciária nós estamos todos ferrados, e que ela tem que ser assim. É uma grande discussão isso daí, né? Então, eu acho que não tem resposta fácil. Acho que, como fez o Juca, essa resposta é bem íntima, no fim, né? É uma escolha de cada um. E eu acho que isso é muito diferente de distorcer fatos, inventar mentiras, não apurar as coisas e sair escrevendo. Eu acho que você pode ser perfeitamente responsável, fazer uma apuração ampla o bastante para que você tenha a visão maior possível que você consiga abarcar, se prender às fontes primárias, priorizar os documentos, os depoimentos das pessoas. Agora, você sempre vai escrever uma interpretação daquilo que você leu. Se, para mim, eu acho que os direitos humanos são mais importantes do que quanto se ganha com a mineração, eu vou escrever uma matéria diferente do cara que acha que isso é a coisa mais importante do mundo. Então, eu acho que aí é uma questão de honestidade intelectual e transparência. Acho que a gente deve ser mais transparente possível. Na Caros Amigos, o Sérgio Souza, que era um grande jornalista, que todos nós amamos, né, Juca? Grande amigo do Juca. Ele trabalhava com muitos repórteres jovens e uma técnica que ele escolheu foi a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa, ela parece uma coisa vaidosa, você escrever em primeira pessoa, mas ela é a mais humilde do mundo, porque você está dizendo, olha, eu, Marina, branca, classe média, peguei um barco e vi isso, e pensei nisso, e conversei com essas pessoas. Então, eu acho que a transparência ela é cada vez mais uma exigência no jornalismo também. Posso fazer outra? Você quer? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Ótimo, então fala. Eu concordo 100% que não existe isenção total. É obviamente que, ainda que você esteja fazendo uma reportagem, você tem a sua lente e aquilo vai estar expresso na tua reportagem. Mas eu acho que a gente, pelo menos, tem que tentar separar opinião e reportagem. Que é uma coisa, eu me incomodo muito com repórter que faz reportagem e aí vai no Twitter e fica dando opinião sobre o fulano ministro, o ciclano. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Senão, infelizmente, esse tipo de persona pública sua interfere em como você é lido, como é lida a sua reportagem. De novo, não existe isenção total, e eu também não acredito em falsa equivalência, né? Que tem essa coisa, vamos ouvir os dois lados. Eu lembro, quando eu era correspondente dos Estados Unidos, eu cobri a eleição do Obama, e aí tinha assim, o pessoal que falava, o Obama nasceu no Quênia. Mas tem gente que diz que ele nasceu nos Estados Unidos. Não, não tem dois lados, um é verdade, outro é mentira. Né? Eu não estou dizendo falsa equivalência, mas eu estou dizendo que, assim, pelo menos na reportagem,
eu me incomodo muito com essa coisa de repórter assumir um protagonismo e uma militância online. Eu acho que se você é colunista, você escreve opinião, tudo certo. Se você escreve reportagem, você não tem nada que ficar dando opinião online, falando eu gosto do fulano, não gosto do ciclano. Mas isso sou eu. Não, mas eu acho que isso não colide em nada que foi dito aqui, não, Patrícia. Eu estou de pleno acordo com você. Agora, é evidente que, independentemente de ter ou não a posição de isenção, você hoje é julgada como por uma matéria que você fez que não tinha um adjetivo. Era uma matéria... Não tem jeito, porque é assim que é. Com essa nova horda de ataque virtual, vocês mudaram a maneira como vocês lidam com redes sociais, essas coisas? E como que foi? Então, está chato isso. Você sabe que essa coisa de ficar mais velho, eu até escrevi isso, já escrevi sobre isso. Eu, às vezes, fico me sentindo assim, que nem aquela figura, agora me fugiu o nome, do filme famoso, que tinha uma história para contar em cada momento, que era um cara... Forrest Gump. E, às vezes eu me sinto que nem o Forrest Gump. Você fala assim, não, aí, sabe o Chico Buarque? Ganhei dele no botão. No primeiro panelaço, ainda no governo Dilma, eu fiquei indignado, porque no meu prédio, 2 andares abaixo do meu, uma mãe com a filha de uns 12 anos xingava a Dilma no Jornal Nacional, sei lá, não, em rede nacional, ela xingava, dizia, sua puta, ladra! E a menininha junto, puta, ladra! E o casal não, a mãe e a filha eram, enfim, tinham arroz e feijão na mesa, postos pelo marido e pai, que trabalhava com o J. Ávila, que é foi um dos maiores indiciados aí no FIFA Gate e tudo. E aquilo me deu uma indignação, assim, e eu tenho um blog, né? E eu fiz um texto cujo título era o panelaço dos barrigas cheias, das varandas gourmet, alguma coisa assim. Até atribuíram a mim a expressão elite branca, que não é minha, é do ex-governador de São Paulo, absolutamente acima de qualquer suspeita, Cláudio Lembo. Mas eu usava a expressão elite branca. Bom, e aquilo viralizou. Dias depois, de madrugada, eu fui atormentado em casa por um grupo na esquina que me chamava de petista, filha da puta, tocava uma buzina de ar, 1h30 da manhã, e eu acabei, sem perceber, sem pensar, desci e fui falar com os caras, e tivemos uma conversa surrealista, um deles com uma máscara e dizia para mim, você é um ignorante político. Você é petista? Eu sou petista, coisa nunca fui petista. Você é contra o impeachment. Isso é contra o impeachment não significa ser petista, seu idiota. E, bom, aí eu anotei a placa do carro, em 3 horas eu sabia exatamente quem eram os 4, de quem era o carro e tal, papá, e pus no blog que ia processar os 4. No dia seguinte recebi uma ligação do advogado Roberto Podval, por curiosidade, ironias da vida, o advogado José Dirceu. Ele disse, Juca, os 2 deles são meus clientes, você aceitaria uma conversa com eles? Eles querem te pedir desculpa. Eu disse, eu só aceito conversa com eles para me pedir desculpa se a desculpa for pública. Porque eles fizeram um charivari de madrugada, incomodaram a vizinhança inteira. Então. Bom, eu fui para resumir, eu fui para esse encontro. 2 deles judeus. Eu entrei na sala e disse para eles, quero dizer uma coisa para vocês, do Kfouri aqui, que tem um filho judeu e segurou o Torá no Bar Mitzvah porque o Rabino Sobel é um liberal e permitiu que um árabe segurasse o Torá. Auschwitz começou assim, como vocês fizeram, com essa intolerância.
Eles fizeram lá um termo público, que eu publiquei, e resolveu-se a questão. Sabe como terminou essa história? Na calçada do escritório do Dr. Podval, aqui na rua Estados Unidos, com 2 desses 4 fazendo selfie comigo, porque são corintianos e meus fãs. Percebe? É isso. É isso. Então eu não tomo cuidado nenhum adicional. Acaba em selfie. Mas é muito louco como as vidas virtuais e as pessoas misturam tudo isso, né? Você falou dessas pessoas. Quando eu escrevi a primeira matéria, tinha muito meme com a minha cara, e é impressionante como essas coisas se espalham, né? Eu não sou uma pessoa pública, né? Eu sou jornal, né? Eu não sou assim, eu não estou na TV. Então, assim, e de repente acontecem essas coisas e as pessoas. Tinha uma mulher que tem, ela ainda mora no prédio do meu lado, no mesmo conjunto, no 2º andar. Toda vez que eu ia para a portaria, essa mulher gritava da janela: chupa, petista, filha da puta. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu encontro essa pessoa na portaria. Então, assim, essa história é outra história maravilhosa também. Como tudo isso para dizer, eu não tomo cuidado nenhum online, porque não adianta, tá? Eu acho que tipo, outro dia, uns 4 meses atrás, meu filho tem 7 anos, e aí ele chegou e falou: mamãe, ele tinha um canal no YouTube privado, que era com o meu nome, então ele botou o meu nome no Google, e veio, o primeiro vídeo que veio, era um vídeo, e ele chegou e falou assim: mamãe, tem um cara na internet chamando você de vagabunda. É um vídeo, a gente pode assistir? Aí eu falei: ai, Cacilda. Aí eu parei, e era assim, a primeira coisa que vinha, você botava o meu nome, e era um vídeo, que era o Alexandre Frota, a minha cara dele, escrito sem vergonha, vagabunda. E aí, durante 8 minutos, ele ficava me esculhambando, tipo, vagabunda, desclassificada, não sei o que lá. Eu assisti lá com meu filho, meio constrangida, né, porque é um negócio que está lá para sempre, né? Quer dizer, agora ele tirou de vários lugares, mas eu guardei, claro. E aí chegou um momento que eu falei: filho, sei lá, sua mãe fez uma matéria, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Daí ele falou assim: mas, mamãe, ele falou que você é sem vergonha. Eu falei assim: olha, ele fazia filme pelado. A sua mãe nunca fez filme pelada. Eu acho que ele está... Eu não consegui achar nenhum argumento mais razoável, né, para falar... Mas, emendando com esse teu relato aí, tem uma pergunta do Leonardo que é assim: o que vocês fazem para respirar, para se cuidar, para se manter saudável diante dessa enxurrada de retrocesso, desinformação e desesperança? Porque, como jornalistas, a gente tem que... Se as pessoas, leitores comuns, né, elas já se sentem assim, a gente que tem que lidar diretamente com essas pessoas, com essas coisas, esses ataques, reverbera pior. Vocês têm alguma uma maneira de se proteger emocionalmente? Dani, eu acho que eu sou absolutamente irresponsável, inconsequente. Eu ligo a mínima. Já aconteceu, eu caminho todo dia no bairro onde moro, 50 minutos. Já aconteceu uma época de passar, nego xingar de comunista. Ultimamente, é bom que se frise isso, tem acontecido o inverso. Pessoas pararem e dizer: deixa eu te dar um abraço, você me representa. Tá? É aquilo, claro, é o preço que você paga de ter uma cara conhecida por causa da televisão, mas eu acho que é jogo jogado. Em regra, as pessoas que te agridem na internet, se te encontrarem na rua, não fazem nada. Tá? Comigo não aconteceu nenhuma vez dessas situações desagradáveis de restaurante, que aconteceu com algumas pessoas. Zé Trajano, por exemplo, aconteceu. Né? Mas acho que eu contei isso para você. Eu tenho um médico, clínico geral, que, embora judeu, estudou medicina em Pequim. E um dia eu cheguei lá, tinha acabado de receber mais um processo do Ricardo Teixeira,
e os termos do advogado eram terríveis, assim, e faz mal. Vai oficial de justiça na sua casa, o prédio todo fica sabendo, e acha... Enfim, é desagradável, não é agradável. E eu cheguei lá e não estava bem. E ele falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, isso, assim, assim. Ele virou para mim e falou assim, o Juca, é o seguinte, o mestre, ele é todo místico, o mestre nos ensina o seguinte, quando você lança um dardo contra uma pessoa que você sabe que merece receber o dardo, você tem que calcular que esta pessoa vai tentar reagir, vai tentar lançar o dardo contra você. Mas se você tem absoluta convicção de que você está lançando o dardo na pessoa certa, você não pode permitir que o retorno do dardo te faça mal, te envenene. Porque aí você está dando a quem te jogou o dardo a possibilidade dele ganhar de você. E você é que tem razão. Você não pode permitir se deixar vencer por ele. Isso faz bem uns 15 anos. Eu nunca mais me importunei com o que vem de volta. Eu sei o que eu estou fazendo, sei por que estou fazendo, calculo que vai haver a reação e que vem a reação. Ponto. Me passa o contato desse médico. Marcelo Jovelegite, Alameda Tietê. Você que sofreu, por exemplo, naquele momento ali, eu mediei uma mesa da pata na Abrage, logo quando ainda tinham muito ainda, né? Porque isso é uma onda, né? Começa, vai muito, aí depois volta, aí depois alguém lembra de novo, aí começa e tal, mas naquele momento ainda estava muito forte. Como é que você se protegeu mesmo assim, emocionalmente disso? Porque uma coisa que a gente comentou lá era assim, você falou, né, me xinga de vagabunda, de vaca, de não sei o quê. Isso é que a gente não pode normalizar. Porque isso é uma coisa assim, essa coisa, principalmente porque a gente, mulher, que sofre mais, a gente já começou a achar que é meio normal o cara, né, te chamar de... Não é, seu filho de 7 anos... Eu ia perguntar, você não processou? Não, mas ele tirou... Aliás, agora ele me segue no Twitter e me retuita. Você vê como claro, esse mundo está virando. É aquilo que eu disse, nada como uma notícia bem dada, porque até o Frota passa a te seguir. Mas eu teria processado, eu, aliás, o processei e ganhei o processo. Ah, é? Porque ele disse que eu chupava o pau do Lula. Eu não processei. Aí chega. Chupar o pau também não. Para. Eu tô com o vídeo guardado ali, de repente, né? Processa, fala com a doutora Thaís Gasparia, foi ela que ganhou. Mas você teve alguma coisa assim, tipo, sério mesmo, assim, de você foi fazer terapia, você não fazia, você ficou com síndrome do pânico pequenininha, não queria sair, botou o teu menino para estudar outro horário, para ir de carro, não sei o quê, alguma coisa mudou na tua vida pessoal? Não, na verdade, só durante 20 dias, como o que eles fizeram no pico da loucura, eles começaram a mandar as coisas que eu ia fazer nos grupos de bolsonaristas, né? Ah, fulaninha vai estar não sei que horas, vai moderar um evento, e dava o endereço e falava assim, vão lá confrontar. Então, eu meio que falei, eu acho que ninguém vai fazer nada, mas vai que tem um imbecil que joga uma garrafa na minha cabeça. Então, só para evitar isso, o jornal arrumou um guarda-costas durante 20 dias. Mas foi a única coisa mais assim concreta, e eu parei de fazer eventos públicos durante tipo um mês. Mas assim, de emocional, a Marina Dias me deu uma dica que foi muito boa, que foi o seguinte: para de ler. Para de ler. Pega uma pessoa, um amigo seu, para ler só se tem alguma coisa esquisita. Tipo assim, grave, que eram as coisas mais graves, a gente fez uma queixa para a polícia, né? O cara que falava meu filho, o cara que tinha meu endereço, o número da minha conta, etc. Mas deixa essa pessoa e não fica lendo, porque isso vai intoxicando, né? Assim, aquela quantidade de gente que você fala assim, gente, como é que você fala isso para alguém? Né? Esse tipo, de onde vem esse... Então, acho que não ler é uma coisa que... Você teve algum caso assim, Marina, com você? Então, eu, na verdade, eu estava aqui pensando que eu tenho um caso nada edificante para contar, porque eu acabei me sentindo muito culpada, porque eu sempre fui desse jeito. Primeiro que eu achava que o Facebook era uma coisa minha, pessoal, claro que isso foi antes desse governo, né? E eu me expressava com tranquilidade ali, não tinha milhões de amigos, era misturado quem me conhecia pessoalmente. Enfim,
trabalhei na Caros Amigos, todo mundo já sabia disso logo de cara, e eu sempre me expressei com tranquilidade. E, anos depois, eu fiz uma reportagem da direita, sobre a direita, que contava a origem do MBL, e eles já atacavam a Pública, mas nunca tinham me atacado, e foram lá atrás buscar a página antiga do Facebook, e tinha eu comemorando a eleição da Dilma. E aí eu me senti muito mal. Eles fizeram uma campanha horrorosa, me xingando de tudo quanto é nome, aquela coisa de sempre, feia, velha, e meus filhos vendo, aquela coisa desagradável. Mas o pior de tudo é que eu senti que eu tinha fragilizado um grupo por uma atitude que antigamente não era grave e que se tornou. Então, hoje em dia, eu tenho todas as minhas redes totalmente fechadas e eu realmente tenho um Facebook minúsculo, que é só para meus amigos e parentes e tal, e o grandão eu só fico ali espiando. Até no Twitter eu leio tudo, mas eu morro de medo de me expressar. Eu fiquei assim, tolhida, realmente, porque eu ainda não consegui descobrir muito bem como é que a gente lida para ser gente num mundo que cada vez é mais virtual e você tem que ficar escondida e não mostrar quem você é, o que você pensa. Para mim ainda está uma situação complicada. Mas, pela proteção de toda a equipe, de todo mundo, o que eu fiz foi desistir, praticamente, dessa expressão. Olha, eu acho que essa é a última pergunta. Tem 3 minutos ainda aí para a gente... algumas questões que vieram mais ou menos parecidas, que é o seguinte: vocês acreditam ser possível construir uma imprensa de base popular que não seja ligada a esses grandes conglomerados da elite, que vai ter um investidor internacional, ou que vai precisar de algum momento de milhões de dólares ali para se colocar de pé? Bem, eu acho que essa eu tenho que responder mesmo, porque a gente faz isso desde 2011, né? E aí conta como é que vocês se estruturaram e qual que é o modelo de negócio. Que daí é meio comprido, né? Mas, assim, rapidamente, como funciona? A gente trouxe uma ideia, né, para o Brasil que já existia em alguns lugares, como o ProPublica, lá nos Estados Unidos e tal, que é uma ideia de que você faz jornalismo de interesse público e você é financiado por fundações que têm... A maioria das fundações que nos financiam aqui, são doadoras, parceiras, elas têm na agenda o problema da concentração de mídia, que no Brasil já tem muitos estudos que mostram que isso está até relacionado à desigualdade de renda. Então, tem essa agenda, tem muitos, não é só a Pública, hoje em dia tem muitos mais que recebem... Nexo. O Nexo tem um modelo mais comercial, né? Sim, mas, eles têm investidores. Mas não é ligado a um grande grupo, isso que eu estou vendo. Mas eles têm investidores, a gente só tem doadores, né? Que é a Fundação O Nexo Ford ganhou $1 milhão agora do Media. Do Homem de Ar. Sim, agora ganhou. Mas assim, a gente o modelo já funcionava assim, não tinha outra opção. Por quê? Como é que ia fazer isso dar certo? Ia fazer isso dar certo pela republicação. Porque se você é um veículo pequeno, não tem interesse numa fundação internacional em bancar um veículo pequeno. Agora, quando você cria um modelo que pode ser reproduzido por outras pessoas, e quando você consegue que aquela informação circule no meio grande e você mexe até com a forma que é feita o jornalismo, né? Que essa história, quando a gente começou, parecia uma ideia louca. Como assim a imprensa vai republicar a mesma reportagem que vocês fizeram e isso vai funcionar? Né? E funcionou. Então, esse é o modelo que tem sido desenvolvido. E tem o outro modelo, que esse é mais utópico, que a gente também trabalha com ele, mas que está longe ainda de ter alguma autonomia financeira nisso, que é o financiamento do leitor. Né? O Intercept fez agora uma arrecadação muito grande. A gente faz, via crowdfunding, campanhas há 3 anos. E agora a gente também entrou no outro modelo, que é o financiamento recorrente. O que seria antigamente assinaturas. Só que você vê que, no caso da Pública, nunca vai ter um paywall, porque ela é uma agência. Então, o que move as pessoas a darem o dinheiro não é o que move um assinante, né? É mais uma coisa de comprar a ideia. Alguém quer falar alguma última palavra, alguma coisa? Não, eu acho gozado que eu me lembro, né, no tempo da ditadura, o Cojornal, né?
que era uma cooperativa que nasceu no Rio Grande do Sul e tal, fazia um jornal semanal de boa qualidade, mas que também não durou. E todos aqueles jornais que nós fizemos nessa época. Opinião, Movimento, Extra. A própria, né? Caros Amigos. Isso. Mas eu acho que a resposta a quem perguntou revela que tem caminhos, né? Tem caminhos. Acredito que sim. Gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada aos nossos convidados também.